Acesse ou abra a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 38, versículo 1 em diante. Achou aí, querido? Amém? Vamos caminhar? Jeremias 38, versículo 1. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos ler. Versículo 1, você está lendo. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Geladias, que nome, né? Filho de Pazu e Jucal, filho de Selemias e Pazu, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, de fome, de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá. Os caldeus aqui é o povo babilônico, ok? Porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, versículo 9: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta. Lançaram na cisterna, de certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei, a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens, e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria. Tomou dali uns trapos velhos, rotos, e roupas velhas, e desceu a Jeremias na cisterna por meio das cordas. 12 e penúltimo. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Deixa a sua Bíblia aberta ou acessada, feche seus olhos. Bendizemos o seu nome, Jesus, nesse lugar. Que a tua palavra nos encontre, que nós queremos ser achados por ti essa noite. Senhor, com muito temor no meu coração, eu entendo, Deus, que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com meus irmãos, mas tem a ver contigo, Jesus. Tu és o poder que em nós opera, tu és o poder que nos transforma, que nos cura. Tu és o poder, Jesus, que transforma de dentro para fora. Tu és aquele, Senhor, que nos guarda. Tu és o poder do universo que está nesse lugar. A Ti nós demos honra, glória, louvor, adoração. Bendito seja o Teu nome nessa noite, Deus. Tudo é para Ti, por meio de Ti. São todas as coisas. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Por amor aos Teus filhos, fala conosco. Cura-nos. Resgata a nossa alma, encontra-nos, que haja um antes e um depois nesse lugar, em nome de Jesus, amém, irmãos? Dê-me a sua atenção nessa noite. Jeremias foi aí, talvez o último profeta, pré-cativeiro, né? Antes do cativeiro, talvez o profeta da última chance, podemos dizer, onde Jeremias está profetizando. Preciso que você entenda o contexto para que a gente possa entender o final.
Jeremias está profetizando em um tempo muito difícil, irmãos. Primeiro, porque era um tempo onde os profetas só profetizavam coisas para agradar o rei. Os outros profetas, não tinha só Jeremias de profeta. Os profetas profetizavam coisas que de alguma forma agradavam aos ouvidos do rei. Jeremias era o único na contramão. Ele é o único que profetizava o que ninguém profetizava. Ele é o único que falava o que ninguém estava falando. Para que a gente possa entender o contexto, a cidade de Israel, Jerusalém, ia ser tomada pelo Império Babilônico através de Nabucodonosor. Eles iam entrar na cidade, iam destruir a cidade, iam matar pessoas. E todas as vezes que o rei procurava um profeta, todos os profetas diziam para o rei: ó rei, certamente você vai vencer a guerra. Ó rei, certamente você vai se dar muito bem. Manda ver, porque Deus é contigo. E todos os profetas falavam a mesma coisa. Mas quando chegava a vez de Jeremias, Jeremias dizia para o rei: ó rei, certamente tu vai se lascar todo. Vai dar mal, o negócio vai dar ruim. Você for enfrentar eles, vai morrer todo mundo. Vai morrer você, vai morrer tua família, vai morrer teus filhos. Se eu fosse você, eu me entregava ao Império Babilônico. Essa era a mensagem de Jeremias, na nossa linguagem carioquês, né? Essa era a mensagem de Jeremias. Jeremias, irmãos, é conhecido por muitos como o profeta chorão. Mas quem que não chora numa situação como essa? A Bíblia fala que ele era um profeta chorão. Diz algumas pesquisas, alguns estudos, que ele tinha problema de depressão. Mas, irmãos, quem não sofre numa situação como essa? Quem não passa depressão numa situação como essa? Quem não passa dias de choro numa situação, num contexto como esse? No capítulo 1 de Jeremias, a Bíblia fala, quando Deus chama Jeremias, aproximadamente ele tinha aí cerca de 24 anos, ainda jovem. Quando Deus chega para chama Jeremias, quando Jeremias recebe um chamado de Deus, Jeremias não se sente capaz. Jeremias não se sente a pessoa provável para aquilo. Irmãos, nós estamos falando de um homem de Deus. Nós estamos falando de um homem com debilidades que foi chamado pelo Senhor. Nós estamos falando de uma pessoa que não se sentia capaz, que se sentia, sabe, alguém como ele mesmo fala, se sentia como criança. Alguém que tinha problema de depressão, alguém que vivia em choro devido aos seus sofrimentos. Olha, irmãos, ele sofria. Olha que coisa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque na história da igreja, em algum momento da igreja, algumas coisas foram distorcidas. Algumas coisas foram invertidas. Por exemplo, nesse tempo de igreja, o que foram ensinado no passado é que líder são pessoas especiais. É que pastores e líderes são pessoas que não sofrem, são pessoas maiores, são pessoas mais preparadas, são pessoas que lhe falta somente asas para poder voar. De alguma forma isso foi introduzido no corpo. E isso trouxe dois problemas para a igreja. Primeiro deles, os líderes começaram a acreditar que eram super-heróis. Segundo problema, ninguém é capaz para se fazer nada na igreja. Porque somente os capacitados, os sobrenaturais, os vingadores, são pessoas que podem pregar, discipular, cuidar de vidas. Porque eu tenho falha, eu tenho problemas. Então eu estou falando de um homem que tinha problemas e que foi chamado por Deus. Eu estou falando de um homem que não se sentia capaz para poder trazer uma palavra, mas foi chamado por Deus a si mesmo. Eu estou falando de um homem, irmãos, que de alguma forma ele se sentia, sabe, tinha depressão, teve várias coisas que tentaram parar, mas ele continuou um homem com debilidades. E no tempo da igreja tentaram tirar a humanidade de muitos líderes e muitos pastores. Muitos pastores se posicionam como maiorais, como hierarquia, como maiores do que as pessoas. E isso trouxe um problema para a igreja. Por quê? Porque as pessoas não se sentem capazes. As pessoas não se sentem dignas ou capazes para exercer e dizer sim ao seu chamado. Mas Deus continua chamando pessoas que apresentam problemas, querido. Muitas das vezes problemas emocionais, como foi com Jeremias. Muitas das vezes problemas de incapacidade, como foi com Jeremias. Você percebe, irmãos, que Jesus, em um momento de aflição, num momento de tristeza, ele começa a chorar perto dos seus discípulos. Talvez os discípulos iam dizer assim: cara, tu é Jesus, velho.
tá chorando. Velho, segura essa lágrima aí, cara, a gente está vendo aqui teu choro. Não, cara, sabe, Jesus demonstrou a sua humanidade. Jesus chorou para romper com tudo aquilo que, de alguma forma, veio ensinando para a gente. De que pastores são mais especiais, de que líderes são mais especiais. Na verdade, não somos iguais, irmãos. Temos as mesmas deficiências, temos as mesmas inclinações. A diferença é que um está dizendo sim a um chamado e o outro não. A diferença é que uns estão olhando para Jesus e os outros estão olhando para a sua própria forma de ser. A diferença é que uns estão colocando a cara, a tapa, e estão entrando na guerra, às vezes ainda feridos, e outros só estão pensando em si, em apenas se resolver. Essa é a única diferença. Mas somos todos iguais, querido. Você pode dizer amém? Todos aqui têm problema, todo mundo aqui, na hora de orar, sente desânimo, todo mundo aqui tem que se esforçar para ler Bíblia, todo mundo aqui, irmãos, todos nós somos iguais. Não existe super pastores, evangelistas, pessoas maiores, não existe isso. Não existe. Isso foi incluído na igreja, isso é uma heresia, uma praga no meio do corpo de Cristo. Onde pastor é a hierarquia, ele é maior, não é. Somos iguais, estamos juntos. É apenas uma questão de funcionalidade, é apenas uma questão de identidade. Você pode dizer amém, querido? O chamado não é para, o ID não é para pastor, o ID é para todos. Todos nós, muitas das vezes, nos sentimos incapazes. Todos nós, muitas das vezes, nos sentimos desanimados. Todos nós, irmãos. Todos nós. Não sentimos vontade de orar, às vezes não queremos vir ao culto, mas uns dão resposta, os outros continuam ouvindo as suas vozes. Sabe, no capítulo 36 de Jeremias, a Bíblia fala que Jeremias, estou me sentindo Gideões, por isso, viu? Gideões missionário Santa Catarina, rapaz, aleluia. Então aqui, escuta, olha para mim. Jeremias 36, a Bíblia fala que enquanto Jeremias profetizava, enquanto Jeremias falava, a Bíblia diz que Baruque era o cara que ficava ali atrás de Jeremias escrevendo. Baruque era o cara que ficava ali atrás, sabe, ouvindo Jeremias escrevendo. Quando o livro de Jeremias, as escrituras, aquilo que Jeremias estava escrevendo foi lido pelo rei. O rei pegou e queimou o que Jeremias tinha dito, irmãos. Olha que desespero. Você já perdeu algum trabalho, irmãos, que você fez tudinho e no final você perde? Quem já fez isso? Quem já preparou, de repente, um trabalho ou fez alguma coisa, um arquivo muito importante e, de repente, você perdeu tudo? Dói ou não dói? Horrível, né? Jeremias perdeu tudo o que ele tinha dito, tudo que foi escrito. Aí ele chega para Deus, o que Deus fala? Meu filho, faz de novo, faz outro. Sabe, irmãos, eu aprendo com Jeremias, ele era um cara convicto, ele é um cara que tinha convicção daquilo que ele queria, ele é um cara diferenciado. Enquanto todo mundo estava falando que era para ir para um lugar, Jeremias ia para outro. Enquanto todo mundo estava dizendo que o rei ia ser próspero, Jeremias dizia, tu vai se dar mal, tu vai morrer todo mundo. Ele era um cara que não caminhava com a maioria, porque ele tinha convicção daquilo que ele carregava, ele tinha convicção daquilo que ele era, ele tinha convicção da sua identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu tenho ouvido, eu sei a palavra que foi falada comigo, e a palavra que eu vou falar é essa. Jeremias não se vendia à maioria, Jeremias não se vendia, sabe, aos gostos do rei. Jeremias tinha uma palavra, e era uma palavra de juízo, e por mais que ele fosse açoitado, castigado, ele não mudou. Nós precisamos aprender com esse homem, gente. Nós precisamos aprender que nós carregamos uma mensagem e que nós não podemos mudar por causa das circunstâncias. No capítulo 37, a Bíblia fala que Jeremias foi açoitado. Deram uma coça nele. Por que bateram em Jeremias? Porque ele profetizava a palavra, ele dizia a palavra de Deus de forma sincera, íntegra, e sofria por causa disso. A Bíblia fala que ele, no capítulo 37, que açoitaram Jeremias e colocaram ele numa cadeia. Apanhou, sofreu. Por quê? Porque pregava a palavra. Aí no capítulo 38, que foi o texto que nós lemos, depois que Jeremias foi solto lá, pegaram Jeremias, ele preso, todo moído, todo machucado, sangrando.
Imagina Jeremias chegando, irmãos, todo moído, com sangue, talvez o seu rosto transfigurado. Como nós seríamos tentados? O rei chegou para Jeremias: então, Jeremias, fala tu agora aí. O que você tem a dizer? O que vai acontecer com a gente? O que eu e você faríamos, querido? Gente, se eu profetizar de novo o que está no meu coração, já estou todo moído. Eu vou voltar para lá. Eu acho que eu vou dar uma disfarçada aqui no que eu estou pregando. Porque eu estou sendo um antissocial, a galera da faculdade não está gostando de mim, sabe? O pessoal do trabalho me chama de chato. Vai todo mundo para farra. E, poxa, como é que eu faço agora? Minhas amigas, todas elas estão namorando, irmão, largando o aço. E ninguém gosta de mim. Eu vou fazer o quê? Eu preciso agradar essa galera. A Bíblia fala que quando Jeremias, todo moído, machucado, foi chamado pelo rei. E aí, rei? E aí, Jeremias? O que você tem a dizer? Então, rei, deixa eu te falar. Ou você se entrega para os babilônicos, ou vai morrer você, sua família, os seus filhos. Aí o que o rei faz, irmãos? Piora a situação. Pega Jeremias, coloca num poço, numa cisterna, onde não tinha mais água, apenas lodo. Eu queria que você tentasse imaginar comigo. Só tinha lodo naquele lugar. Descem Jeremias pela corda, amarram uma corda. Pensa no homem que já está todo moído. Pensa no homem que já está todo machucado. Pensa no homem que está abalado emocionalmente. Nós não estamos falando de um anjo, irmãos. Estamos falando de uma pessoa como eu e você. Pensa no homem que está com crise existencial. Pensa no homem que está pensando: o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus não me livra? Pensa no homem que está fazendo vários questionamentos a Deus. Por que está passando por aquela situação? Já que ele está profetizando o que Deus mandou. Enquanto os outros profetas mentirosos estão sentados à beira da mesa com o rei. Cada coça que Jeremias tomava, cada tapa, cada açoite que Jeremias tomava, era uma crise existencial. Era uma crise de identidade. Era uma crise onde talvez os demônios diziam nos ouvidos de Jeremias: Jeremias, Deus te abandonou. Talvez os amigos de Jeremias, os outros profetas, talvez dissessem: olha lá Jeremias, olha lá o profeta de Deus. Zombavam talvez desse homem. O que estava na cabeça dele, irmãos, quando ele profetiza, fala o que Deus mandou, fala o que Deus mandou, faz o que Deus mandou. De repente o rei, ele já moído, machucado, pega uma corda, amarra em cima das suas feridas, amarra em cima dos seus machucados. E desce aquele homem, com certeza sem nenhum carinho, com certeza sem nenhum cuidado. E desce aquele homem por um buraco, por uma cisterna fria. E quando ele cai lá, não tem água, é lodo, ele afunda, ele fica atolado. Como a Bíblia fala, ele fica atolado. Nesse momento, Jeremias não pode sentar, porque se ele sentar, ele morre. Ele tem que ficar em pé, segurando nas paredes. Por algum tempo, não sei quantos dias. A Bíblia fala que devido à guerra, devido a invasão do Império Babilônico, a destruição da cidade, o caos instalado. A Bíblia fala que na casa do pão não tinha mais pão, não tinha mais como Jeremias comer. Ele foi colocado na cisterna para morrer. Ele foi colocado naquele poço, irmãos, para morrer. Ele foi colocado naquele lugar com o único objetivo: padecer até a morte. Por quê, querido? O que passava na cabeça de Jeremias nesse momento? Uma cisterna fria. A única luz que entrava durante o dia era aquela que vinha da boca daquela cisterna. Durante a noite, um frio insuportável. As suas feridas ainda mais piorando. As lágrimas cortavam o seu rosto e ele perguntava: por quê? Por que eu estou aqui? O que você perguntaria, irmãos? Já aconteceu coisas na sua vida que você não teve resposta de Deus? Por que Deus permitiu
que o profeta fosse lançado na lama. Por quê? Sabe qual é a resposta? Sabe qual é a resposta? Não sei. Deus tem os seus propósitos. Deus tem a sua forma de agir. Deus está no controle sempre. Deus, Ele se move através da fé. Nem tudo a gente vai encontrar respostas definitivas, como 2 mais 2 é 4. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Nós vemos um homem aqui, debilitado. Será que você no lugar de Jeremias, você estaria feliz? Você estaria, irmãos, feliz? Ah, que lama. Uau. Tá, aquela lama, né, que coisa a pele, que tratamento. Oh Deus, te louvo por essa lama que você daqui com a pele como? Né? Renovado. Senhor, puxa, esse friozinho tá tão gostoso. Você estaria feliz, querido? Responda aí. Todo moído, todo machucado. Você estaria com questionamentos? Eu estaria com muitos questionamentos. Eu estaria de alguma forma questionando, Deus, por quê? Por quê? Por que os outros profetas estão lá na mesa do rei, comendo do bem e do melhor, e eu estou aqui na lama que nem posso me assentar? Porque se eu sentar eu morro. Por quê? Jeremias estava feliz, irmãos? Diga não. Sabe o que eu vejo, querido? Nem todo lugar que Deus vai estabelecer vai ser bom. Nem todo lugar que Deus vai te dar, como foi pregado aqui semana passada, tudo que Deus te dá, Ele não te dá nada pronto. Ele dá para que você trabalhe em cima, para que você granjeie, para que você cuide. Nem todo lugar que Deus vai te dar vai estar pronto, vai estar bom. Muitas das coisas que acontecem na sua vida é para ensinar você, para tratar você. Deus está mais preocupado com a sua salvação do que com a sua felicidade. Deus está mais preocupado com a sua salvação do que em agradar você. Essa era a mensagem de Jeremias. E essa tem que ser a mensagem da igreja. Nós não podemos suavizar as mensagens de arrependimento, porque talvez a igreja não encha. Nós não podemos suavizar a mensagem de arrependimento, porque talvez as pessoas não voltem para o culto. Nós não podemos suavizar, irmãos, a forma como Deus nos deu para caminhar como igreja, porque todo mundo faz dessa forma, porque todo mundo se caminha de uma maneira, porque todo mundo prega isso. Mas, irmãos, nós não somos todo mundo. Nós temos que caminhar em cima daquilo que Deus nos deu para caminhar, custe o que custar. Você pode dizer aleluia? Porque, irmãos, de alguma forma Deus estava tentando ensinar algo para Jeremias. Todo o capítulo de Jeremias, todo o livro de Jeremias, Deus está sempre tentando ensinar algo para o profeta. Por quê, irmãos? Porque para que o profeta possa pregar com convicção, para que o profeta possa pregar com fé, e de uma forma que as pessoas venham acreditar nele, para que a mensagem seja real, o profeta precisa sentir o que Deus sente. O profeta precisa ter uma visão do céu para a terra, e não da terra para o céu. Por isso que uma vez Deus chegou para Jeremias. Deus chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, faz o seguinte, meu filho, eu preciso que você sinta o que eu sinto. Jeremias, vai lá e compra um cinto. A Bíblia fala que Jeremias foi lá e comprou um cinto. Entenda, cinto naquela época, irmãos, era sinônimo de honra. Você conhecia a pessoa pelo seu cinto. Quanto mais ornamental, mais chique o cinto, melhor aquela pessoa. As pessoas eram conhecidas pelo seu cinto. A Bíblia fala que Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, vai lá e compra um cinto. Eu acredito que Jeremias todo feliz, irmãos. Uau, Deus me deu um cinto, cara. Jeremias foi lá, pegou o cinto, botou o cinto. Aí vem Deus: Jeremias, pega o cinto, meu filho, bota lá na fenda da rocha, enterra ele. Ué, Deus, tu manda comprar um cinto, agora tu manda jogar fora. Pega o cinto, meu filho, coloca lá na fenda da rocha. Eu preciso que você pregue, mas você só vai pregar com convicção quando você sentir o que eu sinto. Essa é a ideia que eu tenho. A Bíblia fala que Jeremias vai lá, pega o cinto, coloca debaixo da fenda. E Jeremias se vai. Dias depois, Deus chega para Jeremias: Jeremias, você sabe onde você colocou o cinto? Sei, Senhor. Vai lá e pega o cinto. Coloca o cinto. Senhor, vou colocar o cinto. Está podre.
O cinto está fedendo. Coloca o cinto, Jeremias, e você vai sentir o que eu sinto. Você vai ver que o meu relacionamento com Israel está podre. Você vai ver a vergonha que eu sinto. Você vai ver a tristeza que eu passo. Você vai ver a vergonha que eu passo. A falta de honra que eu passo. Sinta meu coração, Jeremias. O outro profeta, irmãos, Oséias. A Bíblia não é uma doutrina, mas a Bíblia foi tentar ensinar para esse cara. Deus chega para Oséias e fala assim: Oséias, meu filho, tu vai arrumar uma mulher, te dar uma varoa. Vai, Deus, vou. Que bênção. É, filho, vai lá no prostíbulo. Vai lá, toma uma prostituta e casa com ela. Você vai fazer filhos com ela. Porque eu preciso que você sinta o que eu sinto. Mas, Senhor, o que as pessoas vão falar de mim? Os homens que já se deitaram com essa mulher. É assim que eu me sinto quando Israel se deita com outros deuses. É assim que eu me sinto como Israel se deita com outros deuses e serve a outros senhores. Oséias, você só pode pregar com convicção se você passar por o que eu passo, se você sentir o que eu sinto. Irmãos, muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente não tem resposta. Talvez seja Deus nos ensinando alguma coisa para mudar o nosso comportamento, para tentar sentir o que Ele sente, para tentar entender o que os céus estão dizendo. Aleluia! Para tentar de alguma forma compreender o coração de Deus. A Bíblia fala que Jeremias está lá no lodo, na lama, aterrado, dentro daquele lugar, no frio. Sua cabeça está cheia de dúvidas, questionamentos. Possivelmente, eu creio, porque ele era homem como a gente. Demônios talvez o perturbavam. As suas crises existenciais, porque se tu for estudar o temperamento de Jeremias, ele era um homem de crise existencial, complexo de inferioridade. Não acreditava que Deus poderia usá-lo, não acreditava no seu potencial, ou até mesmo no que Deus poderia fazer. Esse homem, com debilidade, está lá agora na lama, com certeza esperando a morte, com certeza dizendo: Senhor, até aqui o Senhor me trouxe, eu te entrego a minha vida. Ah, Jesus, queria ler o texto com você, do capítulo inicial que nós lemos, do capítulo 38, aleluia, versículo 11, escute. Versículo 8. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma consigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, roupas velhas, e desceu a Jeremias na cisterna por meio das cordas, por meio de cordas. Diz Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Escute. Caos instalado. O profeta, que era o porta-voz de Deus, contrário a todos os outros profetas, agora está a ponto de morrer. Agora está a ponto de entregar e acabar a sua vida, o seu ministério. Questionando Deus, questionando o rei, questionando amigos, questionando a si mesmo. De repente, um homem chamado Ebed-Meleque, ele era servo do rei. A Bíblia fala que aquele homem se incomoda com a situação.
A Bíblia fala que aquele homem fica chateado. Ele tem uma opinião acerca do assunto. Irmãos, me escute em nome de Jesus. Aquele homem, ele tinha uma opinião acerca do assunto. Ele não concordava com o que o rei fazia. Ele achava que aquilo ali era errado. Ele chega para o rei e fala: rei, vocês estão cometendo um erro de colocar Jeremias na cisterna. Vocês estão errados, está tudo errado. Ele vai morrer naquele lugar. Não tem pão, não tem comida para dar para ele. Ele discorda da ação do rei. Ele discorda da ação dos homens. Então o rei faz o seguinte: vai tu, pega 30 homens e vai até lá. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Não interceda, não questione e não interceda por algo que você não está disposto a ser resposta. Não interceda por algo que Deus não possa contar com você. Não questione por algo que Deus não pode contar com você. Não critique algo que você não pode fazer nada. Não questione algo que você não pode dar solução. Não interceda por uma coisa que você não possa dar resposta. Quando estão aqui, querido? A Bíblia fala que ele discordava. A Bíblia diz que ele foi até lá e falou: isso está tudo errado. O rei diz: então vai você não está concordando não? Então vai lá e tira você. E imediatamente aquele homem, ele desceu por debaixo da tesouraria, onde tinha roupas velhas. Onde tinha roupas, a Bíblia fala como trapos, roupas rasgadas, velhas. Ele pega aquelas roupas velhas e faz uma corda. Pega aqueles 30 homens e vão até Jeremias. Irmãos, onde estão os Ebedes desse lugar? Onde estão os Ebedes dessa cidade? Como Arão e Ur, que seguraram os braços de Moisés. Onde estão aqueles que intercedem, mas de alguma forma eles se colocam à disposição para mudar vidas? Como Isaías, Deus disse para ele: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Onde estão os Ebedes, irmãos, que vão ajudar as crianças de Auschwitz? Onde estão os Ebedes, querido, que vai ajudar para que uma alma seja resgatada do inferno? Onde estão os Ebedes, irmãos, que vão interceder a Deus para que as coisas mudem, mas vão colocar na disposição: Senhor, eu estou aqui também. Onde estão os Ebedes que vão discordar das coisas, mas vão dizer: olha, conta comigo para mudar isso aí? Onde estão, irmãos? Cadê você? Cadê você, querido? Somos muito tendenciosos, irmãos, a ver erros, mas pouco práticos e rápidos e ligeiros para nos colocar como solução para as coisas. Tudo aquilo que você não pode resolver, não critique. Tudo aquilo que você não pode resolver, não critique. Isso não é só no ambiente de igreja não, irmãos, em todos os lugares. Seja resposta à sua oração. Não interceda por algo que você não possa ser resposta. Você pode dizer glória a Deus, querido? Que você essa noite possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Sabe, querido, por uma corda, Jeremias foi colocado naquele poço. Mas por uma corda, ele foi tirado. A Bíblia fala que aquele homem pega trapos. Mas por que trapos? E não corda? Ele chega no poço e fala: Jeremias. Imagina o coração de Jeremias quando ouve uma voz. Um homem sem esperança, sem perspectiva de vida. Talvez as suas feridas possivelmente já estavam com bicho. E ele está lá sozinho, entregando a sua vida para Deus. De repente ele ouve uma voz: Jeremias, você não está sozinho, velho. Nós estamos aqui para te ajudar. Jeremias, toma esses trapos, toma essas roupas velhas, amarra debaixo dos seus braços, que nós vamos puxar você, vamos tirar você desse caos, Jeremias. Sabe, irmãos, o cuidado de Deus para aquele homem. A Bíblia fala que
Eram roupas como trapos. O que eu vejo com isso? Simplicidade, sabe? Ele foi colocado lá por uma corda, mas foi tirado com panos velhos, sem valor algum. Ele foi tirado lá com panos que já estavam desprezados ao ponto de serem jogados fora. Está entendendo, irmãos? Ou não? O que foi usado para tirar Jeremias eram coisas que já estavam sendo desprezadas pelas pessoas. O que foi usado para tirar Jeremias daquela situação já estava no lixo, para ser jogado fora, ninguém mais usava. Desprezado, roupas velhas, rasgadas. Sabe, irmãos, eu não quero aqui ficar falando coisas que não existem, mas eu não posso deixar de interpretar e trazer o que talvez o Espírito Santo possa nos ensinar. Porque tudo na Bíblia há um simbolismo, tudo na Bíblia há uma conexão, tudo na Bíblia há, sabe, uma comparação, uma coisa que traz outra, que está escondida atrás de outra. Não é à toa que esse texto está escrito aqui. Não é à toa que ele especifica roupas velhas, rotas, rasgadas, que as pessoas já iam jogar fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa como você esteja hoje, não importa o que aconteceu no seu passado, no seu estado, Deus ainda quer usar você. Deus ainda quer levantar você. Não importa quantas guerras você já viveu, não importa quantas pessoas você já serviu, não importa quantas causas você já cumpriu o propósito, ainda não acabou, ainda não terminou. Para os homens, talvez aquelas roupas nunca mais seriam usadas, já cumpriu o seu propósito, mas para Deus não. Porque Deus, irmãos, não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Não há desperdício no reino de Deus. Não há desperdício para Deus. Ele ainda continua usando a quem Ele quer, da forma que Ele quer. O teu tempo não acabou. O teu tempo não acabou, é só o começo. Os seus dias não se encerraram. Aleluia! Oh! Aquelas roupas estavam jogadas, esquecidas. E o homem foi lá atrás dela. Há um propósito para você, ainda não acabou. Há um propósito para você, você não está sendo jogado fora. Ainda há um propósito para você, não acabou. Aleluia! Oh, querido, você pode glorificar o nome de Jesus. Você pode louvar a Deus nessa noite, a sua forma de agir é perfeita. Ele continua no controle das coisas, Ele continua no controle da sua vida. Não acabou! Aleluia. Glória a Deus. Ele vai lá, pega aqueles trapos, amarra, junta, pega mais 30 homens e vai atrás do lugar que Jeremias está. Escuta, irmãos, Jeremias, o profeta de Deus, Jeremias, o homem ungido, sabe, homem de Deus nato, precisou de pessoas para tirar ele da lama. Quanto mais eu, quanto mais você. E você quer andar sozinho. E você não quer se abrir com ninguém. Ah, não, porque eu tenho que andar sozinho. Existem muitos poços e muitas lamas, irmãos, que nós não conseguimos sair sozinhos. Existem muitas lamas que às vezes a gente acaba entrando, quando vê já foi, né?
Talvez você pergunta, poxa, como é que eu vim parar aqui? Você não sabe. Quando vê, já foi. Quando vê, você já não consegue mais sair de lá. O profeta que era ungido, profetizava, ouvia Deus mais do que qualquer um aqui. Era um homem que tinha um relacionamento com Deus mais do que qualquer um aqui nessa igreja, nesse lugar. A pessoa aqui que mais tem intimidade com Deus, não chegava aos pés de Jeremias. A pessoa aqui que mais ora, que mais tem relacionamento com Deus, a pessoa aqui que mais tem relacionamento com Deus, não chegava aos pés de Jeremias. Mas esse, quando teve que sair da lama, precisou de pessoas para ajudá-lo. E não havia profeta, não era profeta, pessoas sobrenaturais, eram pessoas comuns, servos. Quem Jeremias esperava? Quem? Já viu aquela história, irmãos? De um homem que estava lá, havia uma cidade que tinha alagado tudo, e aquele irmão subiu em cima da laje e falou, eu confio, Deus vai me tirar. Você conhece essa história? Deus vai me tirar daqui. Deus vai me tirar daqui. Aí vem um doidinho lá no botezinho, meu filho, vem, desce, vamos, a água vai subir mais, vamos embora, vem, sobe aqui. Não, tá doido, Deus vai me tirar daqui. O cara, o seu Zé foi embora. Daqui a pouco aparece outro, com um bote maior, corpo de bombeiro. Vem fulano, a água está subindo. Não, Deus vai me tirar daqui, o anjo vai vir com a arca do céu e vai me tirar daqui. O corpo de bombeiro meteu o pé. Vem um helicóptero. Não, o anjo que voa, as asas maiores do que você, vai me tirar daqui. Aconteceu, irmão. O doido morreu. Chegou no céu, é uma história, viu? Chegou no céu e falou, pô Deus, qual é, mané? Confiei em você pra caraca. O que deu? Aí, que Deus falou pra ele? Pô, eu te mandei o Zé, só que à noite tu não veio. Eu te mandei o corpo de bombeiro, tu não veio. Eu te mandei um helicóptero, te honrando, tu ia voar, e tu não veio? Ah, agora já era, entra aí que já tá bom. Ou seja, irmãos, Deus usa pessoas, querido. Deus disse para Adão, Adão, não é bom que você fique só. Não é bom que você fique só. Um homem que tinha mais intimidade com Deus do que Jeremias, não podia caminhar sozinho. Mas tu pode caminhar sozinho. Tu é bom. Tu pode caminhar sozinho. Ninguém precisa saber da sua vida. Tu é melhor que Adão, tu é melhor que Jeremias. Tu é o cara. Sabe, querido, Jeremias precisou de pessoas para sair. E você precisa de pessoas para sair do lugar que você está. Eu preciso de pessoas para sair do lugar que eu estou. Todos nós precisamos de alguém. De alguém que a gente possa contar nossas loucuras, nossas doideiras. De alguém que você possa falar com sinceridade. Ah, mas um dia eu fiz isso e abriram a minha vida. Irmãos, erraram. Enquanto você não busca outra pessoa, você continua na lama. Não é porque as pessoas erraram com você que você vai deixar de cumprir a Bíblia e vai cometer o mesmo erro com ela. Qual? Continuar andando sozinho. Jeremias precisou de pessoas para sair da lama. Seja menos orgulhoso, menos orgulhosa. Busque pessoas, caminhar com pessoas. Você pode dizer amém, querido? A Bíblia diz que através da simplicidade, porque não foi uma corda comprada aí numa loja chique, foi a corda feita com trapos. A Bíblia fala que através da simplicidade, ele pega aqueles trapos, desce, Jeremias, coloca debaixo das suas axilas. Por que a Bíblia fala que ele foi detalhado no cuidado, na forma de falar? Porque Jeremias estava tudo cortado, irmãos. Ele já tinha ido para o açoite, já tinha sido preso, ele apanhou. Possivelmente a corda que o desceu, o feriu mais ainda. A Bíblia diz que aquele homem chega para ele, Jeremias, coloca com cuidado, coloca essas roupas por debaixo dos seus braços, pisa nela também, que vamos puxar você, não precisa fazer nada, é só aceitar a ajuda. Jeremias, a única parte que você tem que fazer é colocar a corda em você, colocar essa corda que nós fizemos.
Você não precisa fazer força, você não precisa puxar. A Bíblia fala, ele diz assim, nós vamos puxar você. A única coisa que você tem que fazer é se vestir dela. É colocar ela nos seus braços, nas suas axilas. Tem uma versão que diz sovaco, acredita? Coloca no seu sovaco, nas suas axilas, veste ela. Aí a Bíblia fala que Jeremias, todo debilitado, com fome. Irmão, tem crente aqui que 2 horas já está fraco, se ficar sem comer. Tem crente aqui que às vezes chega na reunião já perguntando qual que vai ser o lanche. Ele já chega debilitado assim, irmão, já desanimado. O que foi? Comia 3 horas. O negócio está ruim pro meu lado. Agora tu imagina Jeremias, irmão. O pessoal chega na RD e fala, opa, não tem lanche hoje não. O pessoal fica todo feliz, irmão. O pessoal da RD está, ó, gente, pizza, churrasco. O negócio está bom. Aí Jeremias, dias sem comer, irmãos. Tomou uma coça. Debilitado. Bem devagarzinho ou devagarinho, não sei. Ele vai lá e coloca a corda. Coloca aqueles trapos nas suas axilas. E de repente o que acontece? Eles começam a puxar. Não um homem, mas 31 homens. Todos, e olha o que Deus faz, querido, aqueles que são fiéis a Ele. Bastavam 3, 4, mas o cuidado de Deus é tão grande, tão grande, tão grande. Porque tudo tem um limite. A Bíblia fala que Deus não nos dá tentação maior que nós possamos suportar. Tudo tem um limite. Deus envia 31 homens para tirar Jeremias daquele poço, daquela lama, com cuidado, com carinho, com zelo. Por causa da fidelidade daquele homem para com Deus. Aí puxam Jeremias. E ele não faz nada, apenas se deixa ser conduzido. Se deixa ser levado. Sobem Jeremias até em cima. Aí o que acontece, irmãos? Leva Jeremias para o rei. Outra vez. Meu Deus. O rei chega para Jeremias. Jeremias, você tem alguma palavra de Deus para mim? Ah, se sou. Ah, não, pera aí, tá de brincadeira. Deixa eu voltar para a lama. Talvez, né? Estou brincando. Mas Jeremias fala o seguinte, rei. Até vou falar aí o que eu acho. Desde que a gente faça uma aliança em secreto aqui, que você não vai me matar. Não, beleza, pode falar, tranquilo. Então, tu vai se lascar tudo. Vai dar tudo errado. Vai morrer você, vai morrer tua família, vai morrer teus filhos. Se eu sou a mesma mensagem, vai, se entregue para ele, senão vai dar ruim. O que fazem com Jeremias? Bota ele no pátio do cárcere, deixa ele lá. Agora está mais tranquilo, né? Jeremias vem cheio de lama, todo acinzentado. E vai para aquele lugar. Escuta, irmãos, o que acontece com um homem de Deus e uma mulher de Deus. No capítulo posterior, Nabucodonosor organiza o seu exército para invadir aquela cidade. Está lá no capítulo 39, irmãos. Nabucodonosor toma Jerusalém. Está lá no capítulo 39. Nabucodonosor reúne o seu exército. Chama um capitão. Ali ele vai começar a dar ordem sobre o que fazer. Ele chega para o capitão e fala assim, olha, não poupe ninguém. Toma os profetas, arranca os olhos dele. Mata todo mundo. Quem você não matar, traz como prisioneiros. Mas escute, existe um homem lá, um profeta chamado Jeremias. Não toque nele. Não mexa com ele. Não machuque ele. Tudo que ele disser, faça. Se ele quiser ficar, ele fique. Se ele quiser vir para cá, ele venha. Mas não toque nele. Olha o que Deus faz, querido. Deus honra a sua fidelidade. Vale a pena. Vale a pena não ir para os caminhos que os amigos vão. Vale a pena ser diferente. Vale a pena pagar o preço do evangelho. Vale a pena se guardar quando todo mundo faz sexo. Vale a pena ser fiel quando todo mundo adultera. Vale a pena ser honesto quando todo mundo rouba. Vale a pena não mudar a mensagem porque todo mundo prega diferente. Deus falou, Deus usou aquele homem
Nabucodonosor disse: não toque, eu ouvi falar de um homem chamado Jeremias. Não toque nele, não mexa com ele. Está no capítulo 39, depois tu lê. Não mexe com ele não, deixa ele quieto. O que ele quiser fazer, deixa ele fazer. Aleluia. Eu não sei, irmãos, quais foram as cordas que te feriram, quais foram as cordas que te aprisionaram, quais foram as cordas que desceram você ao poço, à lama, ao caos, ao desânimo. Eu não sei quais foram as cordas que te feriram, mas eu sei qual é a corda que vai te tirar de volta. Eu sei, talvez existam pessoas que tenham contribuído para que você afundasse nos seus relacionamentos, na sua caminhada cristã. Pessoas que contribuíram, que ofenderam você, que te molestaram espiritualmente. Mas eu também sei, irmãos, que ainda existem pessoas, como aquele servo, que não só intercede, mas se coloca como uma resposta. Ainda existem pessoas que talvez o mundo não a considere mais. Talvez as pessoas não a considerem mais como os trapos onde ninguém quer mais usar, mas Deus ainda quer usar você. Deus ainda quer me usar. Por mais escondido que eu esteja, aos olhos dos homens, Deus ainda me vê. Deus ainda vê você. Você pode dizer glória a Deus. Ainda enxerga você. Deus ainda vê você, mesmo que esteja escondido. E como aquela corda improvisada, a Bíblia diz que tiraram Jeremias da lama. Aleluia. É tempo, querido, de você voltar. É tempo de você jogar sua soberba de lado, seu ego, e falar: cara, eu preciso de ajuda. Estou tentando sozinho, não está dando certo. Eu preciso de alguém que, sabe, que me ensine a simplicidade. Sabe por que as RDs têm dado certo, irmãos? Simplicidade. É que eu falo com a galera: não inventa, não, irmão, não inventa moda. Faz ali o básico, faz simples, que é o que tem dado certo. Às vezes a gente quer inventar demais, sabe? Simplicidade. É isso que a igreja está precisando nesses dias. A igreja está extremamente moderna, cada vez mais. Você vê nas pregações, nas ministrações no YouTube, Deus não precisa mais derramar a sua glória, porque o homem já conseguiu uma glória, uma máquina de fumaça, e as pessoas ministram naquele meio. E pencas de estrutura e recursos, isso é muito bem-vindo, irmãos. Mas desde que a gente não esqueça a simplicidade. Desde que a gente não esqueça de onde nós viemos, o que nós somos. Desde que a gente não esqueça que o Evangelho ele é simples. O Evangelho é simples, irmãos. Não tente complicar aquilo que foi simplificado. Não tente externar aquilo que foi comprimido. O Evangelho é simples. Não temos que inventar nada, não temos que criar casos com nada. Deus ainda, eu quero fechar essa pregação com essa frase: Deus ainda quer usar você. Mas você tem que se deixar. Talvez você está esperando, irmãos, uma corda entrelaçada, direto lá da fábrica de Jerusalém. Talvez você está esperando, irmãos, vir algo sobrenatural e acontecer no meio da sua lama, da sua cisterna. De repente você está esperando um anjo, algo sobrenatural, mas de repente desce um pano sujo, rasgado, mas é a sua solução, é a sua provisão. Não despreze os dias das pequenas coisas, não despreze o dia do recomeço. Peça ajuda, reconheça: opa, eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa igreja, eu preciso dessa galera, eu preciso dessas pessoas. Eu quero aprender a caminhar em comunidade. Eu quero aprender a caminhar com outros, porque sozinho eu não saio do lugar que eu estou.
Eu posso ter relacionamento com Deus no poço. Eu posso ouvir a voz de Deus no poço. Eu posso falar com Deus no poço. Eu posso sentir Deus no poço. Mas eu não posso sair do poço só com Deus. Eu preciso de pessoas. Essa é a chave. Por isso que Deus disse para Adão, não é bom que você fique só. Você tem eu, Adão, mas você está sozinho. Você precisa de pessoas. Jeremias tinha tudo ali, irmãos. Ou quase tudo, porque ele tinha Deus. Ah, meu negócio é com Deus, vou caminhar sozinho, eu oro, ouço a voz de Deus. Mas você não vai conseguir sair do lugar que você está. Você vai orar, vai ouvir a voz de Deus, vai sentir Deus. Mas a sua vida não muda. Porque para a sua vida mudar, Deus respeita princípios. Você precisa de alguém para te ajudar. Você pode dizer amém? Por isso, irmãos, que eu sempre falo que nós nos movemos em relacionamento. Porque é o relacionamento que vai gerar mudança nas pessoas. Eu quero ser uma corda na sua vida. Eu quero que você seja uma corda na minha vida. Porque se Jeremias tinha crise, quanto mais eu. Se Jeremias tinha crise, quanto mais você. Se Jeremias tinha necessidade, quanto mais nós. Onde estão, querido, as cordas desse lugar? Onde estão? Os Ebed desse lugar, que vão se colocar como resposta para o caos. Que vão se colocar como resposta para aquilo que não concorda. Onde estão as cordas esquecidas? Deus quer usar você.